Um minuto de fé, um dedinho de prosa, e tudo baseado no texto bíblico de 2 Coríntios 10, 7 e 8. Olhais para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez consigo que, assim como ele é de Cristo, diz Paulo, nós também somos. Ele falava em nome da sua equipe para um grupo que estava extremamente preocupado com as aparências, com um jeitão de líder. Isso mesmo. Pois ainda que eu me glorie um tanto mais na nossa autoridade, a qual o Senhor me deu para edificação, e não para a vossa destruição. Não me envergonharei, é o que diz o apóstolo Paulo. Na realidade, esse grande homem de Deus estava olhando para a autoridade que ele tinha como um dos líderes da igreja, como sendo um instrumento de enriquecimento para aqueles que estavam debaixo da sua liderança, e não um instrumento de domínio, de manter as pessoas debaixo de uma orientação única. Porque tem líder que, quando você está debaixo da orientação dele, ele só deixa você chegar até um certo ponto, jamais ultrapassar aquela medida, para que não se transforme em um concorrente em potencial. Mas olhando para esse texto aqui, a primeira impressão que dá é que os coríntios foram muito impactados com o carisma, a presença de palco, o domínio das palavras, o modo como se apresentava um obreiro local, ou alguém que era considerado um obreiro. Porque uma das características do neófito, e eu quero dizer que a igreja, essa igreja era composta principalmente por neófitos, porque aquela era a primeira geração de cristãos no mundo. Aí a primeira impressão que dá é exatamente que o neófito é alguém que é aberto, mais suscetível para a soberba. Isso mesmo, para a soberba. Por isso mesmo que Paulo, ao alistar as qualificações de um presbítero, ele disse que não seja neófito, para que não se ensorbebeça e caia assim na cilada do diabo. E olha que esse rapaz começou a fazer, aparentemente, algumas declarações assim, comparando a si mesmo com Paulo. E o texto, o contexto, diz que chegou a ser dito o seguinte: olha, Paulo, na hora de escrever, é severo, mas quando ele chega aqui, é frouxo, muito frouxo. Quero ver ele me encarar. Bom, Paulo sabia que a autoridade não é conquistada com voz grossa, cara feia, peito estufado, nada disso. A autoridade é conquistada com amor, meu querido. Paulo era um exemplo de cristão reconhecido internacionalmente. Talvez não um modelo de pregador carismático,
mas como um exemplo de vida, como um exemplo de comprometimento com os princípios exauridos da palavra de Deus. E por causa disso é que Paulo evitou utilizar a sua autoridade para ostentar seus títulos, sua posição apostólica. Ele não fez isso com ostentação, ao contrário, ao estar presente no meio do povo, ele se mostrava um serviçal, um garçom, o que inclusive comentou, ou melhor, provocou esses comentários depreciativos a respeito de sua pessoa, do seu comportamento, da maneira como se apresentava. Mas é preciso levar em consideração que a sociedade da época era governada por um grupo de aristocratas soberbos, empavonados, que se vestiam de forma superior, diferente, com o seu olhar altivo, com a sua ostentação, com o seu séquito de seguidores e também com um grupo e um aparato, um grande aparato de segurança ao seu redor, quando faziam alguma aparição pública, se é que faziam. Eles não dirigiam a palavra para a gentalha, para qualquer um, para qualquer pessoa. A soberba nos torna implacáveis, temperamentais. E olha que esses lordes, esses aristocratas, eles cortavam o pescoço. Para cortar o pescoço de alguém é só olhar para eles com cara feia. Eles não suportavam qualquer tipo de manifestação de rejeição, né? Algum olhar mais crítico. Não custava nada para eles cortar o pescoço de alguém, porque eles também eram juízes, os senhores da vida e da morte, eles que decidiam quem vai viver, quem vai morrer, quem vai subir, quem vai descer, quem vai ser promovido, quem vai ser ungido. Isso reportando mais para o nosso sistema religioso de hoje. Porque parece até que os nossos grandes líderes não preferiram adotar um modelo serviçal, humilde, do apóstolo Paulo. Por isso que ele se apresentava assim, como uma pessoa que parecia fraca, né? Para os padrões da época, se apresentar como servo era fraqueza. Fraqueza. E alguns dos coríntios, ainda dominados pelo sistema, pela organização social da época, julgaram Paulo dessa maneira. Pois os nossos líderes de hoje não parecem adotar esta postura paulina, mas uma postura aristocrática, rodeados de badaladores, rodeados de um séquito de seguranças, de servidores assim, bem subservientes mesmo, desculpe a redundância, mas foi que eu pude arrumar melhor para o momento. Olha, eu acho que
A verdadeira igreja não cria sistemas capazes de ensoberbecer. Organizações religiosas, sim. Essas sim. Uma vez eu andando em uma dessas exposições cristãs, que na realidade é uma feira de vaidades, cada um querendo parecer mais bonito e aparecer mais. Fortunas são gastas só para enfeitar o estande e colocar fotografias de indivíduos, de pessoas. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos quebrar essas amarras impostas por esse sistema religioso vazio, soberbo, cheio de pompa, cheio de títulos, mas sem conteúdo. Porque isso é o que Deus quer para mim e para você. Senhor, abre o nosso coração, começando com o meu, para um novo tempo de vida espiritual abundante na Tua presença, onde só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meu querido, minha querida, foi um prazer imenso estar aqui com você. Que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.